Jeremias 18, vamos ler a partir do verso de número 2, que diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na minha mão, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, que o Senhor tem dois tipos de trabalhar. Tem dois tipos de processo, melhor dizendo. Existe o processo da provação, que ela nos causa fé e confiança no Senhor. E existe o processo da punição, que é quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nos arrependemos, mas a punição ela é necessária. Israel estava nessa situação. Quando o Senhor fala com Jeremias, que ele anuncia a respeito destas coisas, de como ele queria fazer com Israel. Israel estava prestes a ir para o cativeiro babilônico. E quando Israel foi para o cativeiro babilônico, isso se chama processo de punição, pois eles estavam entregues à idolatria e foram para uma terra que eram idólatras. O povo daquela região era idólatra. Então o Senhor anuncia a Jeremias da forma que ele ia trabalhar na comunidade de Israel. A primeira coisa que Deus, ele manda que Jeremias tenha à disposição. A minha versão, que é Almeida atualizada, ela vai trazer dispõe-te. Ou seja, Jeremias, se dispõe e vai até a casa do oleiro, porque lá tu vai me ouvir falar. Algumas versões vai trazer levanta-se, mas eu gosto mais dessa quando diz dispõe-te. Ou seja, coloque-se à disposição, porque eu quero mostrar a forma que eu irei trabalhar na casa de Israel. Quando, lá no capítulo 6 de Isaías, a gente vê que quando o Senhor faz uma pergunta, logo após Isaías ter visto aquela visão maravilhosa dos querubins, o Senhor pergunta: quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Isaías, ele se coloca à disposição do Senhor. Ou seja, ele se coloca na disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor fez uma pergunta, Isaías se ofereceu. Aqui o Senhor libera uma ordem: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias iria descer até a casa do oleiro, para que ele pudesse entender de como seria o processo de Israel. E eu entendo que, para que nós possamos entender a forma que Deus trabalha na nossa vida,
a forma que Deus trabalha na igreja, é necessário nós nos colocarmos à disposição para descer até a casa do oleiro, para que possamos assim passar pelo processo. Israel iria passar por esse processo. Então, quando Jeremias, ele se coloca à disposição e desce até a casa do oleiro, lá ele iria ouvir as palavras do Senhor. Mas antes que ele ouvisse a palavra, ele iria observar. Ou seja, quando ele chega até a casa do oleiro, ele observa o oleiro trabalhando no vaso, o oleiro se entregando no vaso. A forma que Deus estava fazendo, a forma que o oleiro estava fazendo, na verdade, era a forma de como Deus iria fazer com Israel. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Existem processos na nossa vida que vai nos causar choro, que vai nos causar perda, que muitas das vezes vai nos causar desânimo. Mas a gente tem que acreditar sempre que nós estamos na mão do oleiro e que Ele é quem faz as coisas conforme a sua vontade, que é Ele quem faz conforme Ele quer. Se é para nos causar dor, que nos cause, mas que dessa dor o Senhor tem a cura. Se for para nos causar tristeza, a gente tem que ter a certeza que no meio dessa tristeza, ao final desse processo, haverá alegria. Veja que o vaso se quebra. Não é o oleiro que quebra o vaso. O vaso se quebra por si só. Mas o oleiro, ele não pega esse vaso e joga fora. O vaso já estava tomando forma. O vaso já estava se tornando conforme a vontade do oleiro. Mas no final desse processo, o vaso se quebra e volta a virar barro novamente. E isso é o que acontece muitas das vezes nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos prestes a provar algo de Deus tão grandioso, aquilo que nós estávamos buscando. Mas quando chega no final desse processo, quando chega na etapa final, muitas das vezes a gente tropeça e acaba virando barro novamente. Aconteceu com Adão e Eva. Antes deles se tornarem homens, eles eram barro. O barro é a junção do pó com a água. E logo depois essa mistura se transforma em argila. E logo depois dessa argila se torna a obra do Senhor. Então eu entendo que lá no Éden, o homem e a mulher se quebraram. Ou seja, não foi Deus que quebrou Adão e Eva. Não foi Deus que quebrou a humanidade. A humanidade por si só, ela se destrói. A humanidade por si só, ela se acaba. E quando o homem vive nessa condição de pecado, quando o homem vive afogado nas suas vontades, nos seus quereres, fazendo o que eles bem querem, vivendo conforme a direção que ele tem em mente, ele é apenas argila. Mas quando o homem aceita Jesus, quando o homem confessa Jesus como seu único e legítimo Salvador, aí entrará o processo de transformação deste vaso. E logo depois da transformação deste vaso, haverá-se um derramamento sobre a vida dele. Mas é necessário nós aceitarmos o processo do Senhor. Como eu havia dito, às vezes vai causar choro, às vezes vai causar perca. Você vai gemer, você vai espernear, você vai gritar, você vai querer desistir. Mas lembre-se que você está na mão do oleiro, e Ele é quem trabalha na sua vida. Porque assim como nós estamos buscando a promessa de um derramar do Espírito Santo sobre nós, assim como nós estamos buscando essa presença inesgotável, esse derramar inesgotável sobre as nossas vidas, é necessário se haver um processo. Antes da promessa, se tem o processo.
A igreja, ela teve que passar pelo processo. Meu querido, Jesus, mesmo sabendo que o seu final seria glorioso, ele aceitou passar pelo processo da cruz. A igreja sobre essa terra, mesmo ela sabendo que no final nós iremos ser regozijantes nos céus, mesmo ela sabendo que nós iremos para os céus, a igreja precisa passar pelo processo dessa terra. E isso acontece desde Atos 2. Perseguição, havia-se mortes, havia-se muitas e muitas coisas que nós não sofremos hoje, mas eles permaneceram fiéis e firmes, porque eles sabiam que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Eles sabiam que haveria um socorro bem presente quando eles se angustiassem. Eles sabiam que estavam sendo trabalhados e que havia-se permissão do Senhor passar por tudo aquilo. Eles confiavam, e esta fé da igreja primitiva, nós precisamos também ter dentro de nós. Nós precisamos se agarrar nessa fé, acreditando que esse processo irá se findar. E quando esse processo se findar no final, se haverá um derramamento genuíno do Espírito Santo. Aleluia! Jeremias, ele precisava descer para ouvir a voz do Senhor. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos andar na sua direção e sabermos a vontade, que é nos encher do Espírito Santo. A vontade de Deus é essa. Deus, ele não lhe chamou, meu querido, para você ficar na cadeira sentado. Deus, ele não lhe chamou para você ser um crente esquenta-banco. Deus, ele chamou para você trabalhar. Deus, ele chamou você para que você possa destilar esse poder dos céus. Mas para que nós possamos provar dessas maravilhas, é necessário passar pelo processo. Sem processo não haverá ação. Sem choro não haverá ação do Espírito Santo. Grandes avivamentos aconteceram porque homens se colocaram à disposição do Senhor para passar pelo processo. Grandes coisas aconteceram porque os homens aceitaram passar pelo processo do Senhor. A gente não pode pular etapas. A gente não pode estar aqui quando da fé está em outro canto, não. A gente tem que passar pelo caminho. A gente tem que seguir em frente. A gente tem que olhar para frente. A gente tem que passar pelos espinhos. A gente tem que passar pela porta estreita, para que se haja o cumprimento da promessa. Veja o que é que Deus diz lá em Joel, no capítulo de número 2. Antes que viesse a promessa do derramamento do Espírito Santo, era necessário aquele povo se converter dos seus maus caminhos. Era necessário se haver choro. Era necessário que os jovens, mesmo aqueles que haviam casados, era necessário eles saírem da sua lua de mel e chorar, para que pudesse haver algo genuíno da parte de Deus. Era necessário os anciões, ou seja, os pastores, os presbíteros. Era necessário o povo se congregar. Era necessário o povo se santificar. Era necessário se haver jejum. Era necessário os sacerdotes chorarem, os ministros do Senhor chorarem no altar do Senhor, clamando ao Senhor. Era necessário passar por esse processo antes que houvesse o cumprimento da promessa. E nós precisamos passar por isso. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Meu querido, entenda, às vezes vai ser necessário Deus arrancar coisas da sua vida. Às vezes vai ter dores em você, que você vai pensar que vai morrer. Tem crentes que muitas das vezes precisam ir para o leito do hospital, porque faz parte do processo do Senhor.
Israel estava nesse processo. O oleiro estava trabalhando, ou seja, o oleiro estava trabalhando sobre o vaso que representa Israel. Israel se quebra, mas o oleiro não joga o barro fora, pelo contrário, daquele mesmo barro, daquele mesmo vaso que havia se quebrado, o oleiro torna a fazer dele outro. Isso significa que o Senhor não desistiu da igreja do século 21. Mesmo que ela possa ter se quebrado em meio a esse percurso, em meio a esse processo, Deus, Ele não desistiu da sua igreja. Deus, Ele permanece com a sua promessa de pé. Mesmo que muitas das vezes nós pareçamos ser infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Mesmo que na casa do oleiro nós venhamos a nos quebrar, o Senhor permanece fiel para fazer conforme a sua vontade. Sabe por que a gente não vê mais milagres como via antigamente? Sabe por que a gente não vê tantos jovens sendo batizados com o Espírito Santo? Porque nós paramos de buscar como a igreja primitiva buscava. Nós paramos de chorar como a igreja primitiva chorava. Nós paramos de nos colocar à disposição como a igreja primitiva se colocava. É por isso que é necessário novamente a gente passar por uma reconstrução. O vaso se quebrou, e quando ele se quebra, o oleiro volta a reconstruí-lo. É necessário o Senhor fazer novamente o que Ele fez há anos atrás. É necessário a sede que tinha naqueles homens voltarem dentro de nós. Meu querido, nós nos acostumamos com pouco, nós nos contentamos com pouco. A igreja muitas das vezes parece que ela não quer mais saber de batismo com o Espírito Santo. Ela não quer mais saber de destilar o poder de Deus. Ela não quer mais saber de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser levantado. Ela não quer mais saber de novamente ir para as ruas proclamar o Evangelho para que vidas venham a se converter. E é necessário essa sede voltar dentro de nós nesses últimos dias, porque o último avivamento está prestes a começar, porque a volta do Senhor Jesus, ela está visível, e nós precisamos, esta geração precisa, nesses últimos dias, ter essa sede novamente, se colocar no altar do Senhor e dizer: Senhor, derrama, Senhor, me reconstrói, Senhor, me faz como fez o oleiro, Senhor, e me enche do azeite dos céus. Nós não temos mais amor pelas vidas. E o que mais aqueles homens buscavam era essa paixão pelas almas. Grandes reavivamentos que aconteceram foi porque aqueles homens queriam amor. Senhor, reacende a chama. Senhor, me reconstrói. Reconstrói a minha vida, me reconstrói, Senhor. E essa noite o pedido da gente tem que ser: Senhor, me reconstrói como fez este oleiro. Reconstrói a minha vida, mesmo que eu tenha que passar por esse processo, mas me reconstrói. Reconstrói a tua igreja. Esse tem que ser o pedido dos líderes nesses últimos dias. Senhor, reconstrói a tua igreja. Reconstrói o teu povo. Faça a nossa alma arder novamente. Poucas são as igrejas, meu amado. Se a gente for fazer uma pesquisa, poucas são as igrejas que buscam verdadeiramente o poder do alto. A teologia da prosperidade tem tomado conta dos altares. Não é pecado você ser rico, entenda. Não estou pregando aqui contra a prosperidade. Seja rico, trabalhe mesmo, soe, derrame mesmo, vá ser rico.
Mas isso não é o evangelho na totalidade. A primeira coisa que o Senhor prometeu, aliás, a primeira coisa que a igreja primitiva fez, quando recebeu o Espírito Santo lá em Atos 2, foi pregar a palavra. 3.000 almas se converteram. Foi realizar milagre. Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona. Estava lá um aleijado. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse ao aleijado: levanta e anda. E aquele homem se levantou. Pregação, milagres. Meu querido, arde em mim um desejo, e eu tenho certeza que arde em você também, porque aqui é uma igreja que busca esse poder de ver vidas sendo cheias, de ver vidas vindo até o altar do Senhor, confessando os seus pecados, chorando. Eu não estou falando de um momento emocional, eu estou dizendo de um rasgar de almas, pedindo perdão: Senhor, me perdoa. Mas entenda uma coisa: para isso acontecer, é necessário primeiro o Senhor reconstruir a sua casa. Porque você está mais perto da casa do oleiro do que aqueles que estão lá fora. Então, antes de encher os outros, Deus, Ele precisa me encher e precisa me encher primeiro. Deus precisa me reconstruir e lhe reconstruir também. Eu e você precisamos descer até a casa do oleiro para poder passar pelo processo da reconstrução. E olha que muitas das vezes o processo da reconstrução é mais dolorido que o processo da construção. Porque o processo da reconstrução vai precisar destruir algumas coisas, vai precisar derrubar-se algumas coisas. Antes do Senhor encher o povo lá de fora, Deus, Ele quer lhe encher. Deus, Ele quer encher a sua vida. Deus, Ele quer lhe usar nesses últimos dias. Deus precisa de pessoas ousadas, pessoas que digam para o aleijado: se levante, e ele se levante. Pessoas que digam para os endemoniados: seja liberto, e eles sejam libertos. Pessoas que vão para as ruas com sede, pregando a palavra do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Salvem-se dessa geração perversa. E quando esse processo passar, meu amado, nós iremos provar de algo tão grandioso que a sua mente ela não consegue pensar o tamanho desse algo da parte de Deus. Saudade do que eu não vivi, pastor Josimar. Dos anos 80, eu sou mais novo, só tenho 27. Mas acompanhando os vídeos, eu vi as pessoas sedentas pelo Espírito Santo. As pessoas buscando e aquilo, ouvindo aquilo, vendo aquelas cenas. O meu coração se enche de alegria, os meus olhos se enchem de lágrimas. E eu muitas das vezes pergunto ao Senhor: por que nós não vivemos mais isso? Por que que a igreja não se coloca mais nessa disposição? Por que que a igreja ela não desce mais em oração? Acostumados com oba-oba. Por que que nós não descemos mais? As vigílias antigamente era só de oração. Hoje é forró e corinho de fogo. E 10 minutos de oração de joelho. Meu querido, para você ter uma ideia, na África, mais precisamente na Angola, os cultos de lá são 12 horas. 6 horas de adoração e 6 horas de oração de joelho.
E a igreja brasileira, ela não consegue sequer passar 10 minutos de oração, porque ela não quer perder o capítulo da novela da Globo, Misericórdia. A gente se acostumou com tantas e tantas coisas que nos distanciam de Deus, que a gente esqueceu de descer a casa do oleiro para ser reconstruído. A gente se acostumou com tantas e tantas coisas que tomam o nosso tempo, que a gente se esqueceu de ser trabalhado pela mão do Todo-Poderoso. É por isso que as nossas orações desses últimos dias têm que ser: Senhor, me reaviva, reacende a tua chama dentro de mim. A gente muitas das vezes dizemos que não temos tempo. Meu querido, entenda uma coisa: tempo não se tem, tempo se cria. Você só tem tempo para aquilo que você prioriza. É necessário a igreja descer à casa do oleiro. É necessário a igreja se deixar ser trabalhada pelas mãos de Deus. O Senhor perguntou a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o Senhor diz essa noite: como este barro na mão do oleiro, assim sois vós, igreja minha. Aleluia. Como este barro, como este vaso que se quebrou na mão do oleiro, e ele foi reconstruído, assim sois vós também na minha mão. Assim diz o Senhor nessa noite. Deus, Ele não desistiu de nós. Deus, Ele não desistiu da igreja. Mesmo que apesar muitas das vezes parece que Jesus já voltou e a gente ficou, mas não, meu amado. Ele irá voltar para nos buscar. Ele irá voltar. Mas antes dessa volta, vai se haver um derramamento genuíno do Espírito Santo. E não é uma torneira que vai abrir, não, entenda. É o cano que vai ser quebrado e uma enxurrada de óleo vai descer, oh glória. Aleluia. E quando acontecer isso, quando se haver esse derramado Espírito Santo sobre a nossa vida, nós iremos cantar o hino da vitória, como cantou Israel quando voltou do cativeiro babilônico. A nossa boca vai se encher de riso, a nossa língua vai se encher de júbilo. Os que estão lá fora irão olhar para nós e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por este povo. E vamos testemunhar dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós estamos chorando, oh glória. De carabaxerei, de cantarabaxeia. A oração tem que ser a oração do salmista. No Salmo de número 126, no versículo de número 4: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Oh glória a Jesus. Senhor, restaura a nossa vida. Senhor, restaura a tua igreja. E quando essas lágrimas caírem, quando nós chorarmos em meio a esta terra, em meio a este processo, meu amado, esse seu choro vai ser transformado em alegria. A gente pode ir até ir andando chorando, mas nós iremos voltar com alegria, cantando o hino da vitória. Nós iremos voltar com júbilo. Nós iremos trazendo em nossas mãos nossos feixes, oh glória.
A barragem vai ser rompida. Se prepare, igreja, porque a barragem vai ser rompida e ela já está se rachando. E quando ela se quebrar de vez, se prepare, porque vidas irão ser salvas. Você vai ser cheio do Espírito Santo, oh glória. A igreja vai marchar no poder. Satanás vai ser vencido pela igreja mais uma vez. E nós iremos cantar, oh glória. Nós iremos dizer obrigado, Senhor, pela presença que o Senhor tem derramado em nós. Oh glória a Jesus. Irmão, eu sou pentecostal, viu? Eu rodo igual um peão, marcho igual uma britadeira, porque eu gosto de poder. Eu tenho sede por esse derramado do Espírito Santo, assim como você tem. E a promessa de Deus também continua de pé. Lá em Isaías 44, no versículo 3, ele diz: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito Santo sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros, como as correntes das águas. Mas passe pelo processo, porque quando você estiver vaso, meu querido, não existe vaso seco dentro da igreja. Como eu sou pentecostal, pastor Josimar, o crente pentecostal ele não fica calado. Eu costumo dizer que o crente calado ele é vaso emborcado, e vaso emborcado não recebe poder. Aí nós precisamos cantar aquele corinho lá, né? Desemborca o vaso, Jesus. Se desemborca, irmão. Se tu estiver emborcado, se desemborca, porque Deus quer derramar azeite sobre a tua vida. Sai dessa tua zona de conforto. Entra no manto. Essa sede precisa voltar. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar, querido. Meu Deus. O Espírito Santo está na casa. E essa noite, se você se colocar à disposição dele, o derramar vai começar a partir de hoje. Oh glória. Se você se colocar à disposição do Senhor, entenda. O Senhor vai começar a derramar do seu Espírito Santo até o dia do evento. Pega essa palavra em nome de Jesus. Charada cantará, baixude cantará. Xerei de cantará, baixiri de cantarás. De carabaxiri de cantará, baixeia. E acontecerá nesses últimos dias, assim diz o Senhor. Derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Meu Deus. Renova os teus vasos aqui, Senhor, nessa noite.
Estamos na casa do oleiro, glória. Meu Deus. Estamos na casa do oleiro. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele te quebrar, porque é melhor ser quebrado por Deus do que ser quebrado no mundo. Deixa Ele te amassar. Deixa, você pode gemer, você pode gritar, você pode espernear, mas passe pelo processo. Sem esse processo não haverá cumprimento da promessa. Jesus, como eu havia dito, Jesus, mesmo sabendo que o seu final seria glorioso, Ele aceitou passar pela cruz, Ele aceitou colocar a coroa de espinho, Ele aceitou ser chicoteado, Ele aceitou ser humilhado, Ele aceitou ser escarnecido, Ele aceitou ser cuspido, mas no final, quando Ele subiu aos céus, Ele sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nessa noite intercede por nós, e em breve irá voltar para buscar a sua igreja.